Capítulo 2. A Mostra de Força. Tatsuya começa a ter pesadelos com a surra que ele deu toda, acordando todo assustado se lembrando da realidade que ele está agora, preso no Dragon Reach como um escravo. Um capanga de Cookie entra no quarto dele e entrega para Tatsuya o mesmo cartão que ele usou antes para subir no elevador, mas agora ele estava permitido a usar o cartão e andar, entre aspas, livremente por Kamurocho, pelo menos até a sua luta começar. Ele também diz que os lutadores de Dragon Reach podem ver a luta de graça, mesmo Tatsuya estando lá forçadamente. Depois de sair do quarto, o Taizan aborda Tatsuya, dizendo que não conseguiria vencer Hyuga com o estilo de luta que Tatsuya tem agora, que é bem amador e bem fraco ao comparado do Hyuga. Então, Taizan ensina boxe pro Tatsuya. E aí já mostra um sistema novo para a gente. São os sistemas de estilo de luta. Kuroyo nos aborda um protagonista que não tem um estilo único de luta. Diferente de Kiryu e Majima, da franquia principal de Yakuza, que tem os estilos únicos, Ukyo pode aprender vários estilos de luta, como boxing, jiu-jitsu, karatê, muay thai, MMA e entre outros. E cada um deles tem seus níveis. Quando você upa um nível do seu estilo de luta, você desbloqueia combos novos e ataques de agarrões novos. Retomando a história, Tatsuya aproveita que Hyuga vai lutar e vai assistir a luta dele para ver se ele realmente é bom mesmo. Inclusive, o oponente dele é um brasileiro que sabe jiu-jitsu e que venceu uma luta que o jogo diz vale tudo. Ricardo Akira, o seu nome. Hyuga parece ver Tatsuya assistindo. Ele aproveita e fala pro moleque que ele vai mostrar o que é a verdadeira força. Então a luta começa. Ele de início deixa de ser agarrado pelo Ricardão para fazer show. Depois ele simplesmente se solta como se o Ricardo fosse nada. Ainda começa a torcer a perna do cara como se fosse de papel. Saki, que está ao lado do Tatsuya, diz pra ele que Hyuga sempre termina a luta com um grande golpe finalizador, pois aquilo fazia parte de sua filosofia. Então Hyuga finaliza o Ricardão com uma joelhada, apenas para agradar o público. Saki ressalta a Tatsuya que a diferença entre eles é bem clara, mas Tatsuya diz que todo pomposo, para ela, não subestimar o Tatsuya, e que ele nunca irá perder. O que é mentira, porque quando eu tava jogando esse jogo eu perdi várias vezes, porque eu era muito burro. Mas acho que isso não vem ao caso. Saki escuta isso e diz que falta algo nele. Talvez bom senso e humildade, sabe? Mas depois ele consegue isso. Depois nos é mostrado dois homens conversando sobre Hyuga e sua estreia no MMA, junto com o próprio. Um deles se chama Tsuitsui Masatoshi. Esse cara vai ser bem importante para a história. Então, anota bem o nome dele. E pelo visto, ele que está patrocinando o Hyuga com dinheiro e mulheres. Ele pergunta para o Hyuga o que acha de Tatsuya. E Hyuga apenas diz que ele é uma criança que gosta de briga de ruas, que acabaria com ele em menos de 30 segundos. Após ver a luta de Hyuga, Tatsuya fica com as pregas atrofiadas que nem passar Wi-Fi. Então aparece o narrador de Dragon Heat, o mesmo que apresentou ele como Dragão Louco, DJ Rikuo, que eu vou chamar apenas de DJ. Convida Tatsuya para um cabaré para ele se acalmar um pouco. Chegando no cabaré, ele é abordado por alguns delinquentes que já tinham brigado antes com Tatsuya. Aí você acaba brigando com eles e o Tatsuya limpa o chão com eles. Mas antes de um deles desmaiar no chão, ele diz que um detetive da divisão juvenil chamado Takenaka está procurando por ele. O que então se lembra de quando Takenaka colocou ele na prisão juvenil por um ano, após brigar com um cara. Tatsuya então entra em choque mais uma vez, pensando que a polícia já sabe que ele está envolvido com o assassinato de toda. Mas ele deixa isso de lado por enquanto. Tatsuya entra no cabaré e manda como DJ. Ele então conversa com o Tatsuya sobre o que está controlando ele e diz para ele tomar cuidado em perder, pois seria melhor ele não descobrir o que acontece com quem eles consideram inúteis. Provavelmente eles são obrigados a jogar em Garten of Bamba. Após sair do cabaré, Tatsuya se debara com Hyuga, que diz para ele que não é melhor ele ficar se achando grande coisa só porque venceu uma luta, o que obviamente irrita Tatsuya, que avança para cima do Hyuga. Mesmo o DJ segurando, Tatsuya ainda acaba ficando irritado com as palavras de Hyuga, onde ele diz que Tatsuya é realmente uma criança por querer lutar ali mesmo. Tatsuya então avança e tenta brigar com Hyuga, mas é em vão, já que Hyuga se mostra claramente superior. Tatsuya então ataca novamente, mas é segurado pelos guardas. Hyuga diz para Ukyo que não vai ficar satisfeito com a luta ali. Então Yuri, que aparece ao seu lado, diz para ele que
Tatsuya dizer que dá pra lutar em qualquer lugar é apenas uma prova que ele era realmente um moleque e acabou zoando Tatsuya. Ela disse que existem pessoas com princípios e pessoas que não têm. E que não era pro Tatsuya agir como se soubesse de tudo. Após essa confusão toda, Kuki liga para Tatsuya e chama ele para ir até seu escritório. Indo lá, Kuki avisa Tatsuya que sua próxima batalha será contra Ryuga, o que deixa Tatsuya muito feliz, como dá pra ver. Mas mesmo assim, ele se prepara para a luta. Após ter descansado, Uki vai para o vestiário e se prepara para lutar contra Ryuga. Saki lhe dá algumas dicas sobre como lutar contra Ryuga, sendo seu principal conselho evitar ser agarrado por ele, já que é o seu foco. Antes de ir para o ringue, Tatsuya começa a tremer e Saki questiona se está com medo, o que Uki nega de primeira, mas depois percebe que realmente está assustado, pois antes nem conseguiu encostar um dedo em Ryuga. Mas mesmo assim, Tatsuya parte para o ringue. Nos é mostrado que Kuki já sabia que o Tatsuya não teria chance contra Ryuga. Fez apenas isso pelas apostas que iria ganhar, que estão obviamente voltadas para o Ryuga. Mas Kuki disse que sabe que essa pressão das apostas irá fazer com Tatsuya, e que, pelas palavras de Kuki, irá acordar seus verdadeiros instintos. A luta de Ryuga é bem chata mesmo. Mesmo eu jogando, a luta dele foi bem irritante, seus dragões eram bem chatos, pois ele ficava spamando muito. Mas mesmo assim, eu derroto ele. Após ser derrotado, contrariando as expectativas de todos, Tatsuya questiona Hyuga sobre por que ele foca em vencer os oponentes de maneira específica. Hyuga responde que essa é a única forma que ele pode aceitar a vitória. Tatsuya então se irrita e pergunta o que há de errado em vencer uma batalha normalmente. Hyuga apenas manda ele vir com tudo. Então Tatsuya esbagaça ele na porrada, animando o público, porém, ele percebe que, mesmo derrotado, Hyuga sorriu, o que deixou Tatsuya confuso. Indo para a enfermaria, o que disse que Hyuga era durão para um exibido. Diz que ele seria facilmente morto se fizesse isso nas ruas. Saki diz que Uki não perdeu nada e que lhe faltava algo. Taizan diz que Hyuga realmente era exibido, porém, ele diz que as apostas não irão aumentar para Tatsuya, pois ninguém sentiu a força dele. Ele diz que Hyuga valorizava seu mais forte, de um jeito que satisfazia ele. O que não compreende isso. Taizan então agrega que para Hyuga, perder de modo satisfatório seria a coisa mais dolorosa para ele, pois essa é sua filosofia. Taizan ressalta que não é suficiente para uma pessoa realmente forte apenas vencer. Ela tem que seguir sua filosofia. Só assim as pessoas vão reconhecer e sentir sua força. E também mexer com o coração delas. Tatsuya diz que sua filosofia é sobre apenas vencer, o que é uma filosofia bem simplória. Taizan diz que alguma hora irá perder, no caso o Tatsuya, e que isso acontece com todos. E pergunta para Yuki como ele reagirá quando esse dia chegar. O que diz que se alguém perdesse, ela ia ficar zangada, mas lembra de como Hyuga reagiu a perder, no qual caiu sorrindo. Saki disse que para Uki, que Hyuga pode parecer um exibido, que fica dando mole no final das lutas, mas que ele vai continuar sendo estrela de Dragon Hit, porque mesmo perdendo, o público se anima com ele. E ele transforma toda essa animação em energia para a próxima partida. Saki diz para Uki aprender com Hyuga e obter sua força e sua própria filosofia, e que talvez, se ele fizer isso, não seja tarde para ele. O que irrita Tatsuya, mas pela primeira vez ele se acalma rapidamente, pergunta para Taizan como ele conseguirá ter uma filosofia. Taizan então responde a Tatsuya que é diferente para cada um, que não deve ser comparada à força entre as pessoas, e que a verdadeira força é herdada pela própria. Ele ressalta que as experiências de Tatsuya vão ser o motivo para ele criar sua filosofia. Ele explica que, para Hyuga, sua filosofia é desenvolvida sobre suas experiências passadas, o que o deixa pensar. Após sair da enfermaria, Uki se depara com Yurika e diz que o namorado dela foi derrotado por ela. Yurika diz que Hyuga não era seu namorado, apenas seu amigo. E ela pergunta se Hyuga sorriu quando perdeu. O que diz que sim, e pergunta como ela sabia disso. Ela fala que Hyuga fez isso, pois aprovou Tatsuya. E ela diz que Tatsuya foi aprovado pelo Hyuga e que ele realmente é alguma coisa. Mas ela olha nos olhos de Tatsuya e diz que não vê o olhar de alguém que venceu. Terminando assim, capítulo 2, com Tatsuya novamente pensativo.
Opa, pessoal, eu vim deixar aqui minha opinião no final, porque eu percebi que deixar em formato de narração no vídeo todo e minha opinião no final, eu acho que ficaria melhor pra mim. Eu devia ter feito isso no vídeo passado, meu primeiro vídeo, mas acabei esquecendo da minha opinião. Mas assim, minha opinião sobre esse capítulo 2 é que ele é um capítulo muito legal, assim, porque introduz muitas ideias da hora que o jogo acaba desenvolvendo. Que nem essa ideia de filosofia de luta que o Taizan ele acaba abordando. E o próprio Paden Tatsuya, que é o Hyuga, que o Hyuga é um personagem muito maneiro. É muito legal, velho. Eu gosto de como ele age. Eu gosto do design dele. Fora que o tema dele é muito bom, cara, na luta. E o estilo de luta dele é legal, velho. Fora que o jogo também introduz um sistema novo de shows de lutas, que, por exemplo, o boxing, que é muito maneiro, velho. Porra, eu gosto muito de usar esse estilo. Outra coisa que eu também preciso ressaltar é o desenvolvimento do Ukyo. Tu percebe que, comparado ao capítulo um não mudou tanto assim, mas tu consegue ver que ele tá ficando cada vez mais racional. Cada capítulo que aparece, pelo menos, ele vai ficando menos impulsivo. Ele começa a agir de forma menos matura, começa a pensar um pouco mais antes de agir, velho. O que é legal, mano, porque, tipo, você tá seguindo os protagonistas inteiros. Você não, mano, se o teu protagonista não desenvolver alguma coisa, vai ficar ruim, vai ficar um lixo. E não só isso, os personagens secundários também são bons. Eu gosto de como o Taizan, ele serve meio que como um mentor pro Ukyo. Ao decorrer dos capítulos, você vai ver que ele meio que vira um sensei pro Ukyo, assim. E a Saki também, porque a Saki, antes da luta, ela fica dando dicas pro Ukyo. Fora que mesmo ela dando uns esporros no Ukyo, junto com o Taizan, eles se importam com o Tatsuya. Você consegue ver que eles ajudam o Tatsuya, dão dica pra eles. E é legal, assim, esse movimento de personagens secundários. Mas é isso, assim. Próximo capítulo, eu vou distribuir um formato que é esse aqui, com a narração e opinião no final. Muito obrigado por ver o vídeo. Se puderem, compartilhem, mas não para ganhar view em si, para ganhar dinheiro. Eu quero compartilhar, eu quero compartilhar esse vídeo para outros, para que mais gente conheça o Kuroyo. Eu gosto muito desse jogo, gosto muito da sequência desse jogo, eu acho muito bom. E eu não tenho ninguém para conversar. Eu já falei isso na descrição do último vídeo. Eu queria que mais gente conhecesse, porque a comunidade BR de Yakuza, Like a Dragon, não é tão grande assim, comparado na gringa, lá fora. E tipo, os spin-offs, o pessoal da comunidade aqui mal conhece. Então eu queria muito que, até para quem não é fã da franquia em si, pelo menos conhecesse esse jogo, porque ele é um spin-off que ele não é focado na história principal de Yakuza, ele é um personagem totalmente novo. Então eu queria muito que mais gente conhecesse esse jogo para eu poder conversar também, falar sobre. É legal, eu gosto do jogo. É isso então, pessoal. Muito obrigado por ver o vídeo e até mais. Até o próximo vídeo.